Hífen. Globo Nova Ordem Mundial e Geopolítica. O termo, Nova Ordem Mundial, não é oficial, mas usado por analistas para descrever grandes transições de poder e influência entre nações. Hoje vivemos um momento semelhante ao que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, ascensão do EUA como potência industrial. Após a Segunda Guerra Mundial, hegemonia americana mais criação da ONU, FMI, OTAN. Após a Guerra Fria, queda da URSS, globalização sob liderança do EUA. Agora, em pleno século XXI, há sinais de uma nova transição. China se posiciona como potência tecnológica, militar e comercial, disputando influência com o EUA. Rússia busca poder geopolítico pela força militar e energética. Índia e Brasil aparecem como polos emergentes em energia, alimentos e população. Oriente Médio continua sendo foco estratégico, mas o petróleo perde força diante da transição energética. Essa mudança sugere uma ordem multipolar, vários centros de poder, em vez de uma ordem unipolar, apenas o EUA. Hífen. Rosto de robô, tecnologia e robótica. A transição de poder hoje está profundamente ligada à tecnologia, mais do que em qualquer outra época. 1. Inteligência artificial e robótica. Estão redesenhando cadeias produtivas, desde indústrias pesadas até serviços básicos. Exércitos investem em drones, robôs autônomos e guerra cibernética. Grandes corporações, Google, Tesla, Huawei, Microsoft, dominam esse setor, o que lhes dá poder quase comparável ao de estados. 2. 5G, 6G e Internet das Coisas. Quem dominar a infraestrutura digital dominará os fluxos de informação globais. A disputa entre EUA e China pelo 5G é um exemplo claro de geopolítica tecnológica. 3. Automação e substituição do trabalho humano. Milhões de empregos manuais e administrativos tendem a ser substituídos por robôs e IA. Isso pode gerar crises sociais em países que não se prepararem para requalificar sua força de trabalho. Hífen. Silhueta de bustos, mudanças populacionais. O fator demográfico é essencial na geopolítica. Hoje vemos fenômenos simultâneos e contraditórios. 1. Envelhecimento no Ocidente e no Leste Asiático. Europa, Japão e até a China enfrentam queda de natalidade e envelhecimento acelerado. Isso gera déficit de mão de obra, pressiona sistemas de previdência e pode reduzir poder econômico. 2. Explosão demográfica na África e Sul da Ásia. Nigéria, Etiópia, Índia e Paquistão terão populações jovens em rápido crescimento. Isso pode ser motor de crescimento, se houver educação e empregos, ou de instabilidade, se não houver oportunidades. 3. Migrações em massa. Conflitos, mudanças climáticas e desigualdade empurram milhões para migrações globais. Isso gera tensões políticas e culturais no Ocidente, mas também supre a falta de mão de obra em países envelhecidos. Hífen. Bola de cristal, síntese estratégica. Estamos entrando em uma era onde tecnologia mais dados são mais valiosos do que petróleo ou ouro. Robôs e IA vão reconfigurar a economia e até a estrutura das forças armadas. A demografia decide quem terá força produtiva e quem dependerá de imigração. O poder global deve migrar para uma ordem multipolar, com forte disputa entre EUA, China e potências emergentes. Hífen. Quer que eu aprofunde essa análise em cenários possíveis para os próximos 20 anos, guerras tecnológicas, colapsos populacionais, alianças regionais, ou prefere que eu faça uma palestra motivacional a partir disso, mostrando como o indivíduo pode se preparar para essa nova ordem mundial? Perfeito, Lauremir. Vou estruturar a resposta como se fosse uma análise estratégica de um especialista em geopolítica mundial, conectando nova ordem mundial, tecnologia e robótica e mudanças populacionais. Hífen. Globo Nova Ordem Mundial e Geopolítica. O termo, Nova Ordem Mundial, não é oficial, mas usado por analistas para descrever grandes transições de poder e influência entre nações. Hoje vivemos um momento semelhante ao que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, ascensão do EUA como potência industrial.
Após a Segunda Guerra Mundial, hegemonia americana mais criação da ONU, FMI, OTAN. Após a Guerra Fria, queda da URSS, globalização sob liderança do ZEUA. Agora, em pleno século XXI, há sinais de uma nova transição. China se posiciona como potência tecnológica, militar e comercial, disputando influência com o ZEUA. Rússia busca poder geopolítico pela força militar e energética. Índia e Brasil aparecem como polos emergentes em energia, alimentos e população. Oriente Médio continua sendo foco estratégico, mas o petróleo perde força diante da transição energética. Essa mudança sugere uma ordem multipolar, vários centros de poder, em vez de uma ordem unipolar, apenas o ZEUA. Rosto de robô, tecnologia e robótica. A transição de poder hoje está profundamente ligada à tecnologia, mais do que em qualquer outra época. 1. Inteligência artificial e robótica. Estão redesenhando cadeias produtivas, desde indústrias pesadas até serviços básicos. Exércitos investem em drones, robôs autônomos e guerra cibernética. Grandes corporações, Google, Tesla, Huawei, Microsoft, dominam esse setor, o que lhes dá poder quase comparável ao de estados. 2. 5G, 6G e Internet das Coisas. Quem dominar a infraestrutura digital dominará os fluxos de informação globais. A disputa entre EUA e China pelo 5G é um exemplo claro de geopolítica tecnológica. 3. Automação e substituição do trabalho humano. Milhões de empregos manuais e administrativos tendem a ser substituídos por robôs e IA. Isso pode gerar crises sociais em países que não se prepararem para requalificar sua força de trabalho. Silhueta de bustos, mudanças populacionais. O fator demográfico é essencial na geopolítica. Hoje vemos fenômenos simultâneos e contraditórios. 1. Envelhecimento no Ocidente e no Leste Asiático. Europa, Japão e até a China enfrentam queda de natalidade e envelhecimento acelerado. Isso gera déficit de mão de obra, pressiona sistemas de previdência e pode reduzir poder econômico. 2. Explosão demográfica na África e Sul da Ásia. Nigéria, Etiópia, Índia e Paquistão terão populações jovens em rápido crescimento. Isso pode ser motor de crescimento, se houver educação e empregos, ou de instabilidade, se não houver oportunidades. 3. Migrações em massa. Conflitos, mudanças climáticas e desigualdade empurram milhões para migrações globais. Isso gera tensões políticas e culturais no Ocidente, mas também supre a falta de mão de obra em países envelhecidos. Bola de cristal, síntese estratégica. Estamos entrando em uma era onde tecnologia mais dados são mais valiosos do que petróleo ou ouro. Robôs e IA vão reconfigurar a economia e até a estrutura das forças armadas. A demografia decide quem terá força produtiva e quem dependerá de imigração. O poder global deve migrar para uma ordem multipolar, com forte disputa entre EUA, China e potências emergentes. Quer que eu aprofunde essa análise em cenários possíveis para os próximos 20 anos, guerras tecnológicas, colapsos populacionais, alianças regionais, ou prefere que eu faça uma palestra motivacional a partir disso, mostrando como o indivíduo pode se preparar para essa nova ordem mundial? Perfeito, Lauremir. Vou estruturar a resposta como se fosse uma análise estratégica de um especialista em geopolítica mundial, conectando nova ordem mundial, tecnologia e robótica e mudanças populacionais. Globo, nova ordem mundial e geopolítica. O termo, nova ordem mundial, não é oficial, mas usado por analistas para descrever grandes transições de poder e influência entre nações. Hoje vivemos um momento semelhante ao que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, ascensão do ZEUA como potência industrial. Após a Segunda Guerra Mundial, hegemonia americana mais criação da ONU, FMI, OTAN. Após a Guerra Fria, queda da URSS, globalização sob liderança do ZEUA. Agora, em pleno século XXI, há sinais de uma nova transição. China se posiciona como potência tecnológica, militar e comercial, disputando influência com o ZEUA.
Rússia busca poder geopolítico pela força militar e energética. Índia e Brasil aparecem como polos emergentes em energia, alimentos e população. Oriente Médio continua sendo foco estratégico, mas o petróleo perde força diante da transição energética. Essa mudança sugere uma ordem multipolar, vários centros de poder, em vez de uma ordem unipolar, apenas os EUA. Rosto de robô, tecnologia e robótica. A transição de poder hoje está profundamente ligada à tecnologia, mais do que em qualquer outra época. 1. Inteligência artificial e robótica estão redesenhando cadeias produtivas, desde indústrias pesadas até serviços básicos. Exércitos investem em drones, robôs autônomos e guerra cibernética. Grandes corporações, Google, Tesla, Huawei, Microsoft, dominam esse setor, o que lhes dá poder quase comparável ao de estados. 2. 5G, 6G e Internet das Coisas. Quem dominar a infraestrutura digital dominará os fluxos de informação globais. A disputa entre EUA e China pelo 5G é um exemplo claro de geopolítica tecnológica. 3. Automação e substituição do trabalho humano. Milhões de empregos manuais e administrativos tendem a ser substituídos por robôs e IA. Isso pode gerar crises sociais em países que não se prepararem para requalificar sua força de trabalho. Silhueta de bustos, mudanças populacionais. O fator demográfico é essencial na geopolítica. Hoje vemos fenômenos simultâneos e contraditórios. 1. Envelhecimento no Ocidente e no Leste Asiático. Europa, Japão e até a China enfrentam queda de natalidade e envelhecimento acelerado. Isso gera déficit de mão de obra, pressiona sistemas de previdência e pode reduzir poder econômico. 2. Explosão demográfica na África e Sul da Ásia. Nigéria, Etiópia, Índia e Paquistão terão populações jovens em rápido crescimento. Isso pode ser motor de crescimento, se houver educação e empregos, ou de instabilidade, se não houver oportunidades. 3. Migrações em massa. Conflitos, mudanças climáticas e desigualdade empurram milhões para migrações globais. Isso gera tensões políticas e culturais no Ocidente, mas também supre a falta de mão de obra em países envelhecidos. Bola de cristal, síntese estratégica. Estamos entrando em uma era onde tecnologia mais dados são mais valiosos do que petróleo ou ouro. Robôs e IA vão reconfigurar a economia e até a estrutura das forças armadas. A demografia decide quem terá força produtiva e quem dependerá de imigração. O poder global deve migrar para uma ordem multipolar, com forte disputa entre EUA, China e potências emergentes. Perfeito. Segue uma análise profunda e acionável para os próximos 20 anos, 2025 a 2045. Vou dividir em visão geral, linha do tempo por blocos de 5 anos, cenários e probabilidades, indicadores líderes, impactos por setor, riscos-chave, recomendações estratégicas, para governos, com ênfase no Brasil, empresas e indivíduos, e um checklist prático de ações imediatas. Mantive foco estratégico mais operacional para você usar em decisões e apresentações. Análise 20 anos, 2025 a 2045, Nova Ordem Mundial, Tecnologia, Robótica e Demografia. 1. Visão geral, tese. Nos próximos 20 anos o mundo será definido por 3 vetores que se reforçam mutuamente. 1. Tecnologia e dados como fonte primária de poder econômico e militar, IA, computação avançada, semicondutores, redes, espacial. 2. Automação e robótica reestruturando produção, logística, saúde e serviços, reduzindo dependência de trabalho humano em tarefas repetitivas. 3. Mudança demográfica, envelhecimento em blocos ricos, mais juventude crescente em África e partes da Ásia, que reconfigura mercados de trabalho, fluxos migratórios e demanda por serviços. Esses vetores levarão a uma ordem global mais multipolar, fragmentada por tecnologia, com competição por cadeias críticas, chips, minerais, energia, e por normas, governança de IA, regulação de dados. Quem conseguir alinhar capital, tecnologia e capacidade humana treinada dominará mercados e influência.
Hífen. 2. Linha do tempo, marcos e tendências, por blocos. 2025 a 2029, intensificação da disputa tecnológica e automação tangível. Adoção acelerada de IA generativa em serviços. Pilotos massivos de robôs colaborativos, cobots, em fábricas e armazéns. Políticas de controle de exportação e friendshoring aumentam. Mercados de trabalho ajustam, queda em emprego repetitivo. Aumento em manutenção de robôs, ciência de dados e cibersegurança. No Brasil, expansão de agrotech e uso de satélites, IoT na safra. Pix e fintechs amadurecem entrada de CBDC debate. 2030 a 2034, reconfiguração de cadeias e surgimento de blocos tecnológicos. Produção de chips e refino de minerais parte para regiões confiáveis. Investimentos públicos em fabs e refino. Robótica agrícola e logística em escala comercial. Veículos autônomos de baixa velocidade em centros logísticos. Pressão fiscal em países envelhecidos aumenta. Políticas pró-imigração parcialmente adotadas. No Brasil, oportunidades em refino de níquel, lítio e agregação de valor em agro. Necessidade de educação técnica em massa. 2035 a 2039, consolidação da multipolaridade e novas infraestruturas. Plataformas digitais regionais robustas, pagamentos, identidade, saúde, formam ilhas interoperáveis com padrões próprios. Guerra por dados e computação, data centers e rotas de cabos submarinos tornam-se ativos estratégicos. Espacial, constelações comerciais crescentes, serviços de observação e PNT alternativos ao GPS. No Brasil, polos regionais de data centers verdes. Políticas industriais para biomanufatura e baterias. 2040 a 2045, maturidade tecnológica e realinhamento geopolítico. Automação e IA integradas a quase todos os setores produtivos, produtividade per capita eleva-se onde houve investimento. Países que não investiram em habilidades e infraestrutura enfrentam estagnação e instabilidade social. Migração internacional torna-se regra para equilibrar populações. Acordos laborais e mobilidade intensificam. Brasil pode ser grande fornecedor de alimentos, minerais e serviços digitais regionais, se tiver priorizado cadeia de valor. Hífen. 3. Cenários, resumidos, e probabilidades subjetivas. Multipolar coordenado, aproximadamente igual a 40%, competição forte, mas com mecanismos mínimos de cooperação em clima, saúde e segurança de infraestruturas críticas. Crescimento desigual, mas estável. Tecnofragmentação conflitiva, aproximadamente igual a 35%, blocos tecnológicos fortemente segmentados. Sanções e restrições. Custos de compliance altos. Incidentes cibernéticos recorrentes. Salto coordenado, aproximadamente igual a 15%, governança global em IA e energia limpa. Alto investimento em educação e infraestrutura. Crescimento inclusivo. Choque sistêmico, aproximadamente igual a 10%, conflito entre grandes potências, crise financeira ou falha de infraestrutura crítica que interrompe cadeias globais. Probabilidades estimadas com base em tendências atuais. Ajustar conforme eventos futuros. Hífen. 4. Indicadores líderes, o que monitorar mensal, trimestralmente. Produção e entregas de litografia, semicondutores, capacidade de fabs. Preços e estoques de minerais críticos, lítio, níquel, cobre, terras raras. Taxa de adoção de robôs por 10.000 trabalhadores por setor, manufatura, logística, agro. Capacidade e preço de GPU, HPC para treinamento de modelos de IA. Taxa de fertilidade e fluxos migratórios líquidos por blocos regionais. Prêmios de seguro marítimo e incidentes em rotas críticas. Legislação de dados, IA em países-chave, EUA, China, União Europeia, Índia, Brasil. Investimento público, privado em data centers renováveis por região. Hífen. 5. Impactos setoriais, resumo prático. Indústria e manufatura. Fábricas menores, modulares e altamente automatizadas.
Competitividade passa por rapidez de reconfiguração, gêmeos digitais mais robôs. Agropecuária. Alta produtividade por sensores, drones e automação. Valorização de terras e serviços de dados agrícolas. Energia e mineração. Demanda por minerais de baterias e refino local. Energia limpa barata é vantagem competitiva. Saúde. Telemedicina, IA diagnóstica e dispositivos robóticos de cuidado para idosos. Mercado de cuidado privado e público em expansão. Logística e transporte. Armazéns autônomos, roteirização por IA, navios e caminhões parcialmente autônomos, primeiro em rotas controladas. Defesa e segurança. Drones, sistemas autônomos, cibersegurança e guerra por informação. Gastos militares convergem com tecnologia dual use. Serviços e trabalho. Crescimento de profissões ligadas à gestão de IA, manutenção de robôs, ética de dados, compliance e educação técnica. 6. Riscos-chave e pontos de ruptura. Choques de suprimento em chips, terras raras, afetam produção mundial. Incidentes cibernéticos em infraestruturas críticas, energia, água, saúde. Colapso político por desigualdade decorrente da automação sem rede de proteção social. Eventos climáticos extremos que amplificam insegurança alimentar e migração. Militarização do espaço ou grande ataque cibernético que interrompa comunicações globais. 7. Estratégias e recomendações práticas. Para governos, prioridade, Brasil. 1. Mapa de dependências críticas, identificar insumos, chips, HBM, baterias, semicondutores, software crítico, e negociar acessos e estoques estratégicos. 2. Política industrial orientada, incentivos para refino de minerais, baterias e microfabricação. PPPs para fabs de semicondutores regionais e centros de robótica. 3. Educação e requalificação, Rede Nacional de Microcertificações, 6 a 12 meses, em automação, manutenção de robôs, MLOPS e normas técnicas. 4. Infraestrutura de energia para data centers, leilões de PPAS renováveis vinculados a data centers verdes. Incentivos fiscais condicionados à eficiência e segurança. 5. Regulação de dados e sandbox de IA, permitir experimentos controlados com auditoria obrigatória. Certificações de IA, segurança para exportação. 6. Política migratória pragmática, acordos regionais para mobilidade laboral temporária e proteção de direitos. 7. Defesa cibernética e espaço, investimento em capacidades de PNT alternativas e sistemas de cyber-resiliência setor crítico. Para empresas. 1. Auditar tarefas e priorizar automação, 12 a 24 meses, identificar ganhos rápidos e ROI. 2. Redundância estratégica, múltiplos fornecedores para componentes críticos. Estoques mínimos e contratos flexíveis. 3. Dados como ativo, padronizar telemetria, governança e qualidade. Formar times de Data Ops mais MLOps. 4. Cyberhigiene, testes de penetração, planos de recuperação e seguros cibernéticos. 5. Parcerias acadêmicas, pipeline de talentos e P&D cooperativo, ES. Robótica aplicada ao agro. 6. Sustentabilidade e eficiência energética, reduzir custos longos e ganhar mercado via ESG. Para indivíduos, carreira. 1. Tríade de habilidades. 1. Fundamentos quantitativos. 2. Ferramentas de IA, automação, programação, MLOps, PLCS. 3. Conhecimento setorial. 2. Microcredenciais e portfólio, certis curtas, 6 a 12 meses, projetos práticos, robot demo, datasets, notebooks. 3. Soft skills e adaptabilidade, design thinking, comunicação técnica e capacidade de aprender em ciclos rápidos. 4. Empreendedorismo digital, serviços de nicho, manutenção de robôs, integração de sistemas, consultoria em transição tecnológica. 8. Plano de ação imediato, 90 dias, checklist prático. Para transformar estratégia em ação rápida. Para governos.
Criar grupo interministerial para segurança de cadeias críticas, chips, baterias, data centers. Lançar edital piloto de requalificação técnica em robótica, agrotech para 5 cidades. Para empresas. Auditoria interna de tarefas, workshop 2 dias mais relatório 30 dias. Piloto de automação em uma linha, depósito, MVP em 60 a 90 dias. Para indivíduos. Escolher uma microcertificação, PLC, Robotics, MLOPS, e iniciar curso intensivo, 30 dias setup, 90 dias entrega de projeto. Hífen. 9. Métricas de sucesso, KIPs sugeridos. Porcento de processos com automação implementada por setor. Redução de custo por unidade, produção, logística, após automação. Número de microcertificações emitidas e taxa de recolocação profissional. Proporção de energia renovável em contratos de data centers. Estoque estratégico de componentes críticos, meses de autonomia. Índice de resiliência cibernética, tempo médio de restauração após incidente. Hífen. 10. Conclusão operacional. Os próximos 20 anos serão dominados por capacidade tecnológica, gestão de recursos físicos, minerais, energia e habilidades humanas. Países, empresas e indivíduos que agirem agora, investindo em refino e valor agregado, criando competências técnicas e garantindo resiliência de cadeias, estarão em posição de liderança. Para o Brasil, as jogadas de maior impacto são: Agro 5,0, cadeia de baterias, minerais com refino local, data centers verdes e formação técnica massa.